Olá, saudações. Eu me chamo Renato Gomes, sou de Juquitiba, São Paulo. Venho através desse canal compartilhar com vocês uma dura e sobrenatural experiência que eu tive em abril de 2021, ano em que esse vídeo foi gravado. Eu sempre gostei muito de passar o tempo com os meus amigos, principalmente nos fins de semana. Era sempre muito divertido. Nos juntávamos para escutar música, tomar um chopp, assar uma carne e jogar conversa fora. Nesse ano, em um desses encontros, tudo isso mudou, pois eu vi uma das piores e mais desagradáveis coisas que eu vi em toda a minha vida. No mês de abril, eu e 3 amigos meus estávamos planejando passar o fim de semana no sítio do meu tio, que também fica em Juquitiba. O combinado era de irmos para tomar um chopp e fazer um churrasco. Chegaríamos no sítio do meu tio na sexta-feira e voltaríamos para casa no domingo. Na sexta-feira chegamos no sítio, começamos a tomar umas bebidas, comer bastante churrasco e curtir uma boa música. O clima estava muito agradável, estávamos em contato com a natureza e batendo um papo descontraído. Já na madrugada de sábado, eu fui dormir em um dos quartos que havia no sítio. Meus amigos preferiram dormir na varanda da casa, pois ali era bem tranquilo e não tinham medo de passarem a noite na varanda. No dia seguinte, na manhã de sábado, tudo estava correndo muito bem e mais uma vez voltamos a curtir, beber e comer uma carne assada. As horas foram passando até que chegou a noite e estávamos lá nos divertindo. Por volta da 1h da manhã, eu já estava cansado. Apesar de não ter bebido tanto como na noite anterior, eu resolvi ir para a cama, pois eu estava com muito sono. Me lembro que por volta das 3h30 da manhã, já na madrugada de domingo, eu acordei com o latido dos cachorros, um pouco ao longe. Os cães pareciam estar bem nervosos. Eu fiquei alerta, pois pensei que pudesse ser ladrão, ainda mais pelo fato de que o sítio do meu tio já houve um caso de roubo há alguns anos atrás. Então eu fui para um dos quartos da casa, fui no guarda-roupa e peguei uma pistola que o meu tio havia comprado para uso em caso de extrema necessidade. Eu saí da casa e vi que todos os meus amigos estavam dormindo. À medida que eu saía, eu percebi que os cães latiam de uma maneira estranha. É como se eles não estivessem vendo alguém estranho no quintal ou um gato, mas seus latidos eram de medo, era quase um choro. Comecei a caminhar em direção à casinha dos cães, que fica depois do lago, de frente para o chiqueiro. Quando cheguei bem perto do local, eu vi uma das coisas mais terríveis e inacreditáveis que eu já vi em toda a minha vida. Eu vi uma criatura enorme, com uma cabeça de cão deformada. Aquele bicho tinha olhos amarelos e emanava um fedor muito forte. O mais bizarro foi ver que ele havia partido um dos porcos ao meio. Ele segurava as metades do pobre animal, uma em cada garra. Não tinha dúvidas de que aquela fera era um lobisomem. De repente, aquele demônio notou a minha presença. Ele ficou me encarando com aqueles olhos amarelos alaranjados, segurando o porco partido. Aqueles olhos tenebrosos nunca mais sairão de minha mente. Eu fiquei com tanto medo que eu não tive reação. Fiquei encarando aquele bicho por alguns instantes. Aquele lobisomem fugiu e se embrenhou dentro do mato. Mesmo ele tendo fugido, eu fiquei receoso de dar minhas costas para ele e fugir. Então eu pulei dentro do lago e fiquei lá até 5h40 da manhã. Quando o dia clareou, fui para a sede do sítio, já com início de hipotermia por ter ficado tanto tempo dentro d'água, ainda mais de noite. Achei melhor não comentar com os meus amigos para que eles não rissem de mim. Às 10h da manhã, eu fui falar com o caseiro, e algo estranho é que ele não estava na sua casa, e havia indícios de que ele passou a noite fora. Alguns dias depois desse fato, o comportamento daquele caseiro mudou. Ele me evitava e não me olhava nos olhos. Quando ele falava comigo, nunca dirigia o seu olhar para mim, e tentava ser o mais curto possível para não alongar a conversa.
Outro detalhe curioso é que ele pediu as contas e foi embora do sítio sem mais nem menos. O comportamento daquele homem foi muito suspeito, pois depois que eu vi aquele lobisomem, ele mudou da água para o vinho. Hoje eu faço acompanhamento com um psicólogo para tentar superar esse trauma. Compartilho essa experiência com vocês como uma forma de desabafo. Eu sempre achei que essa história de lobisomem, mula sem cabeça ou qualquer outra figura do nosso folclore ou lenda fosse algo de muitos anos atrás, que sempre os antigos que nos contavam. Mas eu me enganei, e me enganei de uma forma muito desagradável a ver esse bicho em pleno 2021, e posso afirmar que essas coisas existem. Esses seres malignos estão por todos os lados. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.